Boa noite, Deus abençoe a todos ricamente, abundantemente. Toda a honra, toda a glória a Jesus, mas nós estamos alegres e felizes mais uma noite que estamos reunidos para adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Quero partilhar aqui a palavra de Deus no livro de Salmos 150, que o salmista vem nos ensinar a exaltar o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor no Salmo 150, versículo 1 a seguir: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Aleluia. Coisa mais linda, né? Que nós temos que louvar e exaltar o Senhor. Independente das circunstâncias, temos que bendizer o seu santo e poderoso nome. Então, por isso nós estamos reunidos aqui e você aí, estamos sintonizados para juntos bendizer o nome do Senhor. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos neste momento agradecer a Ti pela vida, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos. Pai, agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo pastor Luiz, pela pastora Sara, que estão aqui, Senhor, pronta a nos receber. Ó Deus poderoso, que o Senhor recompensa eles ricamente, abundantemente, com toda sorte de bênção. Pai querido, Pai amado, esta pessoa que está ali do outro lado a nos assistir também, que o Senhor entre, meu Pai, com socorro, com provisão, que o Senhor entra dentro deste lar, Senhor, trazendo a resposta que essa pessoa precisa, trazendo o milagre que essa pessoa almeja, porque assim nós cremos, ó Pai, que a oração intercessória, ela tem muito efeito, Senhor, e nós estamos aqui a abençoar a este lar, a essa família, nós estamos aqui a pedir ao Senhor, meu Pai, que faça, meu Pai, uma obra extraordinária, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Você que está aí, louve ao Senhor com o seu coração grato. A Bíblia diz que quando Ele olha para a terra, Ele procura os adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém. Então deixa o Senhor te achar nesta noite. Glória amém? A Deus, aleluia. Apaga a luz para nós. Saudosa lembrança, tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, você no meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu. Confio
e não será ousar.
porque ele era e é uma alma para Jesus. Então eu buscava, porque ele era precioso para Jesus. Eu comecei a entender que quando o Senhor Jesus se doou ali naquela cruz, porque ele tinha todo o poder de não ir àquela cruz. Ele tinha todo o poder de não se doar, né? Porque ele não foi morto, ele se doou, ele se entregou por amor de nós. E quando eu entendia que eu tinha que orar pela minha família, não porque era meu esposo, mas porque ele era alma para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fez na vida dele. Aleluia. Então, quando nós entendimos que o Senhor foi ali na cruz, se doou por amor de todos, de toda a humanidade, Ele não tem prazer que ninguém se perca. Às vezes você está aí desmotivado, você está sem força, você já não quer mais orar pela sua família, você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. O nosso Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro, ele aprendeu a ser carpinteiro. E veja que o carpinteiro, ele vai lá, ele pega uma madeira e ele faz o que ele quer. Faz uma obra-prima tão linda, tão maravilhosa, que a gente passa e olha e fica assim maravilhado com a beleza do Senhor. Então, esse Jesus, ele vai fazer na tua família. Creia, somente creia, simplesmente creia. Não desanime. Porque o Senhor Jesus, Ele vai salvar a tua família. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus, Ele vai salvar. Porque quando nós entendemos que Ele foi ali na cruz para colocar dentro de mim e de você o amor pelo outro, o amor que é de buscar as vidas que estão sofrendo, a nossa vida muda. Mas muitas das vezes nós queremos mudar o outro, mas nós não deixamos o Evangelho nos mudar, a palavra nos transformar. Sabe, eu costumo muito dizer que tem umas pessoas que dizem assim, porque Deus determinou, está determinado, Deus falou, está falado. Não, não é bem assim. Porque se eu não quero no meu livre-arbítrio, Ele não tem como interferir. Então eu tenho que deixar o Senhor me mudar de dentro para fora. Quando Ele me muda, Ele me transforma, pessoas saradas, ela sara pessoas. Aí nós temos a palavra certa para dar para aquela pessoa que está a precisar. Não sei o que você está a passar. Pouco me importa, porque eu também não posso fazer nada por você. Mas eu só sei te dizer, deixa Jesus mudar você. Deixa Jesus te transformar. Porque quando Ele entrar dentro de ti, te mudar, tu vai ver que em tua volta tudo vai ser mudado. Aleluia. Porque quando o Senhor me mudou, as coisas em minha volta mudaram. Porque não era por eu falar para o meu esposo, era pelo que ele via na minha vida. Ele via a mudança, a transformação. Ele viu que o poder dessa palavra maravilhosa, o poder dessa palavra veio transformar. Porque quando eu aceitei a fé, quando eu falei, Senhor, me aceita como tua filha, mesmo errônea, pecadora, do jeito que eu sou, pelos vales escuros que eu ando, me aceita como tua filha. Quando ele me aceitou, eu disse a ele, Senhor, se é verdade que está aqui nessa palavra, que o Senhor transformou água em vinho, então transforma todo o meu ser. Transforma meus pensamentos, o meu andar, o meu falar. E Deus transformou. Eu tinha um negócio de tudo. E aí, beleza? Tudo bom? Aí pensava que não, eu joinha. Aí um dia Deus falou assim, que isso não era bom, não era agradável aos olhos dele. Que ele ia me dar uma nova maneira, uma estratégia, um novo dom. E Deus me deu um abraço. Quando eu abraço as pessoas, eu tinha essa dificuldade de abraçar alguém. Não fui criada com isso. Nossos pais, eu tenho 55 anos, ensinavam que a gente não podia ficar abraçando as pessoas. E eu tinha essa dificuldade. Hoje em dia eu já não tenho mais. Hoje em dia é um dom que Deus me deu. Quando eu abraço a pessoa, eu posso sentir o peso que estava sobre aquela vida saindo. Foi um dom que Deus me deu. Então receba de Deus. Deus tem para te dar. Através de você, Deus vai alcançar quem está em tua volta. Porque esse Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não nos deixamos Deus trabalhar através de nós. Nem em nós, muitas das vezes. Às vezes você está aí, você se acha incapaz, infrutífero. Não, o Senhor não tem para um e não para outro, Ele tem para todos. A tua oração tem muito poder. As tuas palavras têm muita força dentro do teu lar. Então, usa do que Deus te deu, da autoridade, com mansidão e com amor, e tu verás a tua casa ser mudada, ser transformado. O Senhor está falando, Ele muda a situação quando eu decreto.
Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele vai mudar a tua situação. Somente crê nesse poder, desse Jesus extraordinário. Porque o Senhor está falando. Ele vai mudar essa situação. Só alegra o teu coração. Creia somente no poder dele. Porque só quem pode fazer por você é você. Porque a tua fé é a tua fé. A minha fé é a minha fé. A minha fé não vai fazer diferença em nada na tua vida, como a tua não vai fazer na minha. Mas quando tu crê, a Bíblia diz que a gente vai falar até para os montes. Seja lá qual for o monte que estiver na tua frente. É de dívida, é de enfermidade, é briga. Qualquer monte que surgir, ele vai sair. Porque a Bíblia é fiel, diz que no vale de osso seco, Ezequiel falou assim: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Pensa, meu amado, minha amada. Osso não tem ouvido. Estava sequíssimo. Mas até o que está morto, o que está seco, tem que ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Tem que ouvir a voz do Senhor. E ouviu. E a Bíblia diz que ali, aqueles ossos se levantaram. E tiveram vida. E se transformou num exército poderoso. Agora imagine esse problema que você está a passar. Chama pelo nome dele. Chama. É dívida. É amarração. É discórdia. É contenda. Seja lá qual for, chama pelo nome. Para espírito do fracasso, da derrota. Na autoridade do nome de Jesus sai. E ele vai sair. E a tua família será uma bênção. Se está tendo briga dentro do teu lar, espírito da confusão, espírito da briga, vai embora em nome de Jesus, que ele vai sair no nome de Jesus. Só basta você tomar posse do teu milagre, da tua bênção em nome de Jesus. Receba de Deus na tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Mas vamos ouvir a pastora Sara, fazer algo que Deus colocar no seu coração, e depois nós vamos orar, e depois vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz, A palavra Senhor. do Senhor nos diz no livro sagrado, lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E às vezes nós temos as nossas orelhas, mas não temos o ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Nós não estamos na dispensação e na disposição de ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Porque às vezes a gente está nos cultos, está nas igrejas, até assistindo, né, virtualmente, porque são canais que nós usamos hoje em dia para alcançar, para levar a palavra do Senhor, para ela ser alcançada, porque ainda não pode estar presencial. E eu sei que pessoas têm usado, né, esse meio que o Senhor teve de inteligência dado, né, inteligência do ser humano criar. Mas muitas vezes a gente não está ouvindo a palavra do Senhor. A gente não está ouvindo o que Deus quer de nós. E o mandamento principal que o Senhor deu, e que resume em todos os outros, tantos que Ele deixou para o ser humano, é o amor e o perdão. Quando a gente não está disposto a amar e não está disposto a perdoar, a gente não está ouvindo a palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, desse manual de vida que é a Bíblia Sagrada, ela nos diz para amar e para perdoar, independente das circunstâncias. E não é só perdoar aquele que nos ofendeu, não. Porque muitas vezes nós mesmos nos ofendemos, nós mesmos devemos nos perdoar. Porque como é que eu vou dar aquilo para o meu irmão se eu não tenho? Se eu não me perdoar, eu não tenho como perdoar o irmão. Se eu não me amar, eu não tenho como amar o meu irmão. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu agradeço. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como disse o Senhor Jesus, né? Quando nós queremos que Ele nos perdoe, Ele diz, nós temos que perdoar, e assim Ele vai também nos perdoar, né? Que palavra maravilhosa, né? Aleluia, Sem perdão é impossível, né? Quando eu vejo a palavra do Senhor, que o que dois ligar na terra será ligado no céu. Mas se eu tenho alguma bronquinha com alguém, a Bíblia vai dizer no livro de
Provérbios, Deuteronômio, que essas coisas nos impedem de chegar até a grandeza do Senhor, né? Então, que nós possamos, nesta noite, nos atentar para deixar o Senhor nos mudar, nos moldar. Porque eu costumo falar, não é por eu pregar, não é por eu orar, não é por Deus me usar para fazer maravilha, porque eu orei com a pessoa contou o testemunho, que eu vou ser salvo. Não é isso, porque o dom não é nosso, o dom é de Deus. Ele vai usar quem Ele quer. Para entrarmos no céu, a Bíblia vai dizer que a porta é estreita. Ele vai sondar a nossa mente e o nosso coração. Diz a palavra do Senhor que naquele dia, qual é o dia? Aquele dia que Ele vai me chamar. Vai chamar eu, vai chamar você. Naquele dia, é esse o dia que Ele fala. No dia que Ele vai nos chamar individual. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas no teu nome, sim, no meu nome. Esse aí eu sei que sou eu. Mas você, quem é? Me diga quem é o seu nome, não te conheço. E a Bíblia vai dizer, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, igreja? Iniquidade é tudo que vai contra a palavra do Senhor. Tudo que vai contra a palavra de Deus, isso é iniquidade. Então, tudo que eu discordo da palavra do Senhor é iniquidade. Tudo que o Senhor diz a mim fazer e eu não obedeço é iniquidade. Eu estou indo contra a palavra. E Ele vai dizer que naquele dia, vós que praticais a iniquidade. Aí você está aí, muitas das vezes acha que é quem vai beber, quem está fumando, quem está prostituindo. Não tem nada a ver. É quem conhece a palavra e pratica a iniquidade. Satanás, ele não matou, não roubou, não prostituiu. Ele não fez nada disso. Ele rebelou dentro dele. E ele foi lançado para fora do céu. Então vamos refletir nessa palavra do perdão nessa noite. Amém? Então vamos orar. E já nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o pastor vai estar ministrando aos nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer por essa primeira parte, por esse louvor entoado. Muito obrigada pela tua palavra que vem nos orientando a perdoar. Ah, Senhor, muitas das vezes, ó Pai, é nós que ofendemos alguém. Então, venha nos perdoar, nos lavar. Porque muitas das vezes nós machucamos, ferimos com as nossas atitudes, ó Pai. Então, estende as tuas mãos sobre nós e nos perdoa. Assim, Pai, nós podemos perdoar aqueles também que têm nos ofendido. Ó Senhor Jesus, venha, meu Pai, nesta noite, fazer o extraordinário do Senhor. Graças estamos a Ti, Senhor, pelos louvor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada por o Senhor continuar conosco, ó Pai. Muito obrigada por cada um, Pai, que está, meu Pai, nos ouvindo, ó Pai, que está compartilhando conosco, ó Pai, adoração, louvor. Eu te agradeço por cada lar, meu Pai, por cada pessoa que parou para nos ouvir nesta noite, Pai, nessa noite maravilhosa, que o Senhor venha retribuir a cada um toda a sorte de bênção, que o Senhor venha usar o pastor nesta noite, Senhor, dando ele sabedoria, Pai, para trazer a Tua palavra para os nossos corações, porque a Tua palavra, Pai, é para trazer, meu Pai, frutificação dentro de nós, mudança, transformação. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós vamos receber o pastor, a igreja amada do Senhor. Ele vai estar ali sentadinho, porque ele está com problema de saúde. Glória a Deus, aleluia. Eu poderia ficar em casa, e lá de casa mesmo, ministrar a palavra. E aí eu fui orar, fui buscar no Senhor, falei, Senhor, já tem tanta gente orando para mim morrer logo. E ele falou comigo, filho, vai, põe a perna para cima e deixa eu te usar. E se eu quero a salvação, eu tenho que obedecer. Talvez você que está hoje torcendo pelo meu fracasso, pela minha morte, vendo eu aqui com a perna para cima, quero falar para você que foi só uma trombose assim. Pior se ela tivesse sido com o meu pulmão. Ela não foi, ela veio com a perna. Ontem eu tive um médico, hoje eu tive outra médica. E com os resultados, repouso. Mesmo eu estando em repouso, eu jamais deixo de falar do amor de Jesus. Amém. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Eu não tenho orado para Deus me dar cura, não. No físico, não. Eu tenho orado para Deus me dar
sabedoria para ganhar almas para Ele. Porque um dia eu sei que essa carne é podre e um dia nós vamos descer a sepultura se Jesus não voltar. Então você que tem vontade de ver eu na sepultura, ainda não vai ser dessa vez. Deus falou claramente comigo que a minha bênção está chegando. E eu prefiro que essa bênção venha acompanhada de você que tem tido rancor de mim. Eu te peço perdão e te libero também perdão. Então, estou aqui para falar do amor de Deus. E Deus falou comigo assim, filho, o profeta Isaías andou comigo 6 anos com as nádegas de fora. Para quem não sabe, nádegas é bunda, as bundas de fora. E toda vez que as pessoas olhavam para Isaías com as nádegas de fora, falavam para ele assim, tem vergonha desse homem. E Deus falava para Isaías, eu também tenho vergonha dessa nação. Então, se é a vontade do Senhor, eu vou fazer a vontade do Senhor. Se Ele quiser me curar da trombose, não precisa nem de remédio. Se Ele não quiser me curar da trombose, Ele vai fazer a vontade dEle e não tem ninguém na face da terra que impeça Ele de fazer. Então eu quero chamar vocês hoje para nós intitularizar essa palavra de hoje, o preço que a gente paga para libertar alguém. Ué, mas não é Deus que está te usando? E vocês acham que o diabo não está na face da terra para ver o que Deus está fazendo através da minha vida, através da sua vida? Você acha que ele vai deixar barato? Eu passei por 6 angioplastia, 9 stentos no coração e toda vez que eu clamei, Deus me respondeu. Agora deu uma trombose na artéria da perna. Às vezes dói muito quando eu fico muito tempo em pé, às vezes incha a perna, fica dura a perna. Estou tomando medicamento, procurando médico. E estou aqui, sentado ou em pé. A palavra do Senhor sairá da minha boca porque Ele é misericordioso. O importante para mim é obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Não deixe de pregar o Evangelho. Posso estar deitado. Se pôr as escrituras na minha mão, eu prego deitado. Então hoje nós vamos ver o valor, o preço que é quando você é usado para libertar alguém. Quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 a seguir. Atos, capítulo 16, versículo 22. O preço que o discípulo pagou por libertar alguém que estava algemado, estava escravizada, e aonde eles foram parar? Atos 16, 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitas açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio também terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala através da minha boca. Não seja eu, papai, mas sim o Senhor. Porque eu preciso também de ouvir o quão é gratificante ser usado pelo Senhor. Não importa a circunstância, não importa se está sentado, se está deitado. O importante é que nós levaremos, Senhor, os prodígios, as maravilhas que o Senhor tem feito, ao conhecimento daqueles que estão descrentes, pensando até talvez no suicídio. Eu te peço, Senhor, nessa noite, ide de encontro àqueles que hoje não têm visão espiritual, não têm mais visão de expectativa de vida,
Que eles venham dar uma oportunidade para o Senhor entrar no coração deles e mudar essa história. Ó, papai querido, em nome do Senhor Jesus eu só tenho que te agradecer. Sou grato ao Senhor por tudo que eu tenho passado. Sou grato ao Senhor porque o Senhor está passando comigo nos seus braços. E eu vou vencer porque o Senhor é Deus. Eu tenho certeza que a minha vitória está nas suas mãos. E a minha vitória chegará muito em breve para me dar mais e mais testemunho do Senhor. Glorificado é exaltado o santo nome do Senhor. Glória a Deus, pode se sentar a igreja. Irmãos, eu comecei no 22 para dar um suspense. Por que Paulo e Silas foi chicoteado, açoitado, foi preso no calabouço interno, lá no meio da prisão? Homens perigosos porque ele libertava o oprimido que estava escravizado pelo Satanás. E aqui não foi nada mais, nada menos do que pessoas importantes, doutores da lei, julgou, condenou, sem dar uma oportunidade para eles mostrar o que eles tinham feito. Ele simplesmente foi julgado, condenado e levado para a prisão. Mas depois de ser chicoteado. Chicoteado antigamente não era com vara de amora, com varinha de goiaba, não. Era com chicote feito por butamonte, aonde eles batiam, eles cortavam a pele, cortavam a carne, eles dilaceravam. Por qual motivo chegou o ponto de Paulo e Silas passar por isso? Porque tinha uma adivinha naquela cidade que ela dava lucro para as pessoas. Então ela era escrava, ela era escravizada por aqueles donos dela. E ali eles se achavam no direito, no poder de escravizar ela espiritualmente para ela adivinhar e ganhar muito dinheiro para eles. E essa mulher foi liberta. Então aquele demônio que usava ela para adivinhação teve que sair dela, porque dois homens, Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, chegou para ela e ordenou que ele saísse e afastasse dela. Então ela já não tinha mais valor comercial com aqueles dois senhores que eram dono dela. Ela não ia trazer mais lucro. Eles levam ele para a praça em forma de humilhação e lá açoita eles com varas, com chicote. Lá, eles naquela época, quando ia bater em alguém, chicotear alguém, rasgava a roupa da pessoa nas costas para que o chicote não tivesse, o impacto do chicote fosse direto na carne da pessoa. E essas pessoas foram chicoteadas. Essas pessoas foram cortadas pelo chicote. Essas pessoas foram entregues à mão do carcereiro. E falaram para o carcereiro que levasse eles para o interno daquela prisão e não deixasse lá sentado, não. Eles foram algemados, encorrentados, as mãos e os pés no tronco, de medo deles fugir. E ali eles passaram a noite, não, quando deu meia-noite, eles começaram a louvar, eles começaram a cantar. Agora eu fico imaginando tamanha fé, por amor a Cristo, que esses homens passou. Paulo era chamado de Saulo. Ele procurava matar os cristãos, ele procurava prender os cristãos. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele apanhou, foi preso no fundo de um calabouço. E ali eles começaram a louvar, a glorificar. E naquele momento eles não estavam mais preocupados com a mulher que eles tinham sido usado por Deus para libertar. Deus podia tirar eles dessa condição? Podia. Mas Deus, se tirasse eles dessas condições de não ser chicoteado, não ser preso, e aqueles que estavam no fundo do calabouço, como é que ia ouvir a palavra, como é que ia ouvir o louvor que adora a Deus? Era através deles, porque eles foram escolhidos, separados. E ali eles começaram, mesmo com as costas feridas, mesmo com a dor nas costas, eles começaram a cantar. Eles começaram a adorar a Deus. E a resposta de Deus para quem é escolhido e obedece e anda nos caminhos do Senhor é imediata. Aleluia. Vocês podem observar que aqui na leitura que eu fiz, logo após eles começarem a louvar, deu um terremoto e abriu as portas do presídio, jogou por terra as algemas, e mesmo assim eles
tinha motivo para fugir, porque já tinha sido chicoteado. Eles não fugiram, não deixou ninguém fugir. E o carcereiro, quando viu aquele barulho, aquele balançado da terra, desesperou e pediu: traga para mim uma luz. Porque se isso aí aconteceu, as paredes da prisão se rachou, caiu tudo. E os presos, como é que vai ficar? Como é que eu vou ficar? A hora que os doutores da lei saber que tudo foi jogado por terra. Aquele momento, Paulo e Silas falou para ele: não se mate, não se lance sobre a sua espada, não faça mal nenhum contra você, porque todos nós estamos aqui do lado de fora. Caiu tudo, abriu tudo, foi derrubadas as algemas, mas nós estamos aqui. Não se mate, não se traz maldição, maldade na sua vida. E aquele carcereiro naquele instante perguntou para eles: como eu posso servir o Deus que vocês servem? Então ele não servia a Deus, aquele carcereiro. Aquele carcereiro deveria ser um carcereiro muito mau, porque se era chefe da carceragem, ele batia nos outros, ele maltratava as pessoas, ele fazia o trabalho dele para ele ser chefe daquilo ali. E no momento que ele viu Paulo e Silas e todos os presos, agora fica imaginando, irmãos, como é que foi a vida daqueles presos que estavam ali algemados, também presos, quando ouviu o louvor e a resposta de Deus. E os Paulo e Silas estavam ali com o corpo ferido. E nem por isso eles não olhou para a circunstância que eles estavam. Ele olhou para as almas que precisavam de ouvir, mesmo no louvor, quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quem é Jesus. O carcereiro pega eles e leva para a sua casa, lá dá alimento para eles. Lá, a palavra aqui mais à frente fala que o carcereiro levou eles e curou as feridas deles, passou medicamento nas feridas das costas onde eles tinham apanhado. E eles falam que o carcereiro falou: eu e minha casa vai servir esse Deus. Esse Deus é um Deus de honra. Esse Deus é um Deus de poder. Esse Deus é um Deus que ouve aqueles que Ele escolhe. Então não importa a circunstância que você está passando, não importa a oração contrária. O importante é você prosseguir. O importante é você olhar para Deus e falar assim: eu quero andar nos caminhos do Senhor. Não me importa se eu esteja com as nádegas de fora, não importa se eu tenho trombose, se eu tenho estente no coração, porque esse corpo é podre, esse corpo vai descer sepultura se Jesus não voltar, mas o meu espírito estará com o Senhor e vai viver para todo sempre. Então, enquanto fôlego de vida, vamos fazer a oração. Vamos clamar a Deus pela vida dos irmãos, pelas almas que estão perdidas, pelas almas que precisam talvez até de algo mais precioso que eu e você. E nós temos a autoridade para clamar, porque Jesus disse que se nós clamar no nome dEle, o Pai faria, o Pai fará. Então vamos clamar por nós não, vamos clamar pelos outros que estão perdidos, como Jó orou pelos aqueles que se dizia amigo de Jó, que afastou de Jó quando Jó estava leproso, quando Jó perdeu os filhos, quando Jó perdeu a riqueza, aqueles que se afastaram, abandonaram. Jó orou por eles. Jó capítulo 42, versículo 10 fala que Jó orou e Deus ouviu a oração de Jó, e naquele momento Deus fala para o inimigo, falou: a partir de agora você está proibido de tocar em Jó, restituirei tudo em dobro a Jó, porque Jó não orou para Deus pedindo cura pelo físico dele. Jó orou, foi para Deus escutar o clamor daqueles amigos, e naquele momento Deus restitui e dá tudo em dobro para Jó. Então eu quero falar para vocês, mesmo sentado, mesmo com a perna com trombose, mesmo com alguns infartos, mesmo com um estento no coração, só me cala quando a minha boca fechar. Enquanto isso, eu vou pregar o Evangelho, falar dos prodígios, das maravilhas do Senhor. Agora imagina o carcereiro levar aqueles dois homens para a casa dele, lá pôr enguento, remédio nas costas deles, que está ferido, está aqui na Bíblia escrito. Lá deu alimento para eles. No outro dia, os doutores da lei, os bambambam da história, que não perdoa, não sabe o que é perdão, chegou e falou para o carcereiro:
Nós estamos pondo em liberdade esses dois homens. Não, esses dois homens estavam em liberdade mesmo quando você mandou prender eles fisicamente. Você não consegue prender o homem que tem o chamado de Deus. Às vezes você prende o físico de um homem, mas o espírito está em liberdade. E quando clama, Deus escuta, Deus faz acontecer. E esses dois foram e falaram para o carcereiro: agora eles querem dar liberdade para nós. Por quê? Se nós somos dois cidadãos romanos e eles não nos ouviram antes de nos julgar. Eles julgaram, deram a sentença e agora chega aqui e fala que nós podemos ir embora, que nós não é para falar mais de Jesus de Nazaré. Não, espera aí, nós temos também uma lei que não foi feita por esses doutores da lei, que eles também têm que respeitar. Eles não são Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que você planta, você colhe. Não adianta você querer. Você plantou na vida de alguém, você vai colher. Você acha que é Deus, você não é Deus. Você é filho de Deus se você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você não aceita, você é criatura. E você não pode com Deus. Quantos e quantos testemunhos, pastora, que nós temos visto de pessoas que querem trombar contra Deus, que quer achar que é melhor do que Deus, e de uma hora para outra morre cancerígeno. Navio Titanic, nem Deus pode afundar. Onde é que o Titanic está? Na profundeza dos mares. Quantas pessoas morreram por ignorância de um doutor que achava Deus na face da terra? Então, irmãos, nós não temos condições de trombar com Deus. Nós só temos que ouvir a voz dele, obedecer e andar nos caminhos dele, se nós quisermos a salvação. Se você não quer a salvação, não atrapalhe eu ser salvo. Se você não quer obedecer a Deus, não me atrapalhe obedecer a Deus. E às vezes você vai orar por uma pessoa, que a pessoa blasfemou, que a pessoa murmurou, e Deus quer dar uma nova oportunidade para ela. E Deus é Deus, Ele pode. Ele não depende da minha opinião para Ele ser Deus. Eu é quem dependo da santidade dele para mim ser filho. Então eu quero falar para você, não olha para mim e fala, coitadinho do pastor. Eu não sei se é Deus que está permitindo eu passar por isso. Mas eu tenho certeza que a minha honra, a minha vitória está chegando. Amém. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E eu quero falar para você, quem é você sem Deus? O que você faria hoje se você estivesse na pele de Paulo e Silas quando você ordenou que aquele espírito de adivinhação saísse daquela moça? Você suportaria sem irar, sem ficar nervoso, quando foi chicoteado, quando foi preso? O que você faria? Você teria força, fé para louvar, adorar, glorificar o nome desse Deus? Às vezes Deus coloca nós num bairro que nós não gostaríamos de passar lá nem como visitante. Mas às vezes Ele te põe no hospital, porque através de você estar ali dentro daquele hospital, Ele está olhando para você e a unção dele através da sua vida impacta as pessoas que ali precisam de algo, de uma palavra. Então eu quero falar para você, não desanima. Mesmo sendo chicoteado, mesmo estando preso, algemado por correntes, no fundo do calabouço, mesmo dando com a perna com trombose, que daí sentado, continua falando do amor de Cristo. Continua falando dos testemunhos de Jesus. Porque eu não suportaria passar pelo que Jesus suportou passar por mim. Então isso para mim hoje é fichinha. Eu quero adorar a Deus, eu vou glorificar a Deus. Eu não peço cura para o meu físico, eu peço que Deus me dê sabedoria, através do meu testemunho, eu ganhar almas para Cristo. E o restante é a obra dele. Aleluia. Muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas provas, algumas lutas. Não é que Ele é ruim, não. É que Ele quer contar conosco. Imagina Daniel, tinha feito prodígio, maravilha no nome do Senhor na vida do rei Dário.
E aí faz um decreto por pessoas invejosas. Pessoa invejosa é o pior feiticeiro que existe. E dentro das casas de oração está cheio. Aquele povo falou para o rei Dário, como vive o rei Dário? Já foi elogiando. Toma cuidado com pessoas que te elogiam. Vamos fazer um decreto que ninguém pode pedir dentro de um mês nada para Deus, nem nada para ninguém, a não ser para o rei Dário. O que pedir vai ser jogado na cova dos leões. Aí o rei, sem pensar, aprovou o decreto. Assinou o decreto. O que aqueles satrapas, aqueles invejosos queriam? Eles não queriam pôr o rei, exaltar o rei, eles queriam colocar Daniel para descer a sepultura. Deus podia permitir que Daniel não entrasse na cova dos leões? Claro que Deus podia. Agora imagina Daniel quantas vezes viu jogar gente lá dentro da cova dos leões, e antes que as pessoas caíssem no chão dentro da cova, os leões já dilaceravam, já quebravam os ossos, comia. E o rei falou, olha Daniel, eu assinei esse decreto e a palavra do rei não pode voltar atrás. Quer dizer que a palavra do rei não pode voltar atrás, mas a de Deus, que quer te usar, pode mudar toda uma circunstância. E naquele momento Daniel fala para o rei, será que o seu Deus, Daniel, não pode te livrar da cova dos leões? É o que eu estou falando, se ele quiser me curar dessa trombose, ele é Deus, se ele não quiser, ele vai continuar sendo meu Deus. Eu não largo da mão dele mais. Daniel falou para o rei, falou, se ele quiser me livrar da cova dos leões, ele é Deus. E se ele não quiser, ele vai continuar sendo meu Deus. Porque Daniel não sabia que Deus ia entrar na cova dos leões com ele, para livrar ele da morte. Mas Deus estava contando com Daniel para ganhar uma nação toda para ele. Será que Deus não estava deixando nós passar pelo deserto, no físico, para ganhar uma nação? Daniel foi jogado na cova dos leões. Vocês, todo mundo sabe, Daniel no capítulo 9 fala disso aí. Aqueles invejosos que não oravam 3 vezes por dia, como Daniel orava, clamava, buscava em Deus. Deus foi na frente de Daniel, quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões famintos. Deus estava lá e falou, ó, hoje você está de jejum, você não vai tocar nessa carne não. Essa carne aí, ó, foi ungida por mim, essa carne foi chamada por mim, essa boca que clama, eu escuto. O que Deus fala para Daniel dentro da cova dos leões? Se quiser dormir, Daniel, pode deitar lá na juba dos bichos e dormir, que eles não vai tocar nada em você não. Hoje eles vão dormir. Aí Daniel olha para Deus e fala o quê? Como eu posso dormir, Senhor? Na tua presença, eu quero ver mais. Eu quero enxergar mais, eu quero ver mais. E Deus agrada da pessoa que é fiel. No outro dia o rei custou esperar o dia amanhecer, não dormiu à noite, dispensou os músicos que cantavam para dormir. No dia cedo foi lá e gritou, Daniel! Na expectativa que Daniel não respondia, mas ele gritou, Daniel! Daniel respondeu, tira Daniel daí de dentro agora. E qual é o decreto que o rei, que não podia voltar atrás do decreto? Ele fez outro decreto, falou, a partir de agora todos terão que adorar, aceitar o Deus de Daniel. E esses que fizerem jogar Daniel na cova, vai ser jogado, não só eles, mas toda a sua família vai junto com ele, porque é raça de víbora. Achou que era o doutor da lei, achou que era importante, achou que era Deus. Então agora vamos ver se eles vão fazer os leões ficar com a boca fechada. E a palavra do Senhor diz que antes de chegar no fundo daquela cova, os leões já pegaram eles nos ares. Então, irmãos, não reclama do que você está passando, não. Só olha para Deus e fala, me ensina a ser santo como tu és santo. Me ensina a dar sabedoria como o Senhor é sábio. Me ensina, Senhor, ganhar almas para o Senhor. Que me adianta chegar na glória e quando Jesus me chamar e Ele me perguntar, o que fez na terra, filho? Ah, eu comprei isso, eu fiz aquilo, eu andei nisso. Ah, eu passei a perna nos bobões dos crentes lá e tomei o dinheiro deles, tomei o pão de cada dia dos filhos deles. Será que isso vai agradar a Deus?
Mas se você chegar lá e falar assim, olha, eu encontrei um casal que estava brigando, o inimigo estava tocando eles a ponto de divorciar. Encontrei um homem que estava debaixo do jugo de Satanás no tráfico de droga. E pedi para ele 5 minutos para falar do amor do Senhor, que o Senhor podia mudar. Ouviu a palavra do Senhor e arrependeu e voltou. Começar no... Essas são as joias preciosas que nós precisamos tirar da lama. Então eu quero falar para vocês nessa noite. Não olha para a sua circunstância fisicamente. Olha para um Deus que te põe aonde Ele precisa que a obra dele seja feita. Ele podia me levar num hospital sem nada eu ter. Mas será que eles iam deixar eu falar do amor de Cristo dentro da UTI? Será que eles iam deixar eu falar do amor de Cristo com uma pessoa que está em fase terminal? Quantas e quantas vezes nós fomos barrados pelo Covid de não abraçar? E pensa numa coisa, irmãos, que é dolorido. É quando você é excluído, quando você é rejeitado, quando você é escarrado, quando você tem a sentença do homem de morte. E eu quero falar para você, quando o homem fala, não tem jeito, Deus fala, agora eu vou mudar a sua história. Tanto para confundir aquele que não soube fazer aquilo que eu mando fazer, quanto para você que passou pela luta para me honrar. Então eu quero convidar vocês agora, nesse momento. Não sei se tem alguém pediu oração. Pedido não. Mas Então, está hoje... online, está o Nilton, o Sebastião. Quero orar então pelo Nilton, pela Sebastiana, pela pastora Ana. Quero orar também pelo pastor Leuto. A todos os irmãos, amigos que estão, pelos médicos que têm me atendido com muito carinho. Até brinquei com a médica hoje. Falei, tem que deixar um elogio para a senhora e as alunas que estão estudando com a senhora. Deu. Quero orar para todo o corpo que trabalha na área da saúde. Para você que hoje está inconsolável, talvez até pensando numa droga para tentar esfriar a cabeça. Para você que está pensando no divórcio, que não suporta mais um ou outro. Quero falar com você, será que Deus não está permitindo para ver até onde você consegue suportar? Através do seu testemunho e ganhar uma vida para Ele? Porque quando a gente ganha uma vida para Deus, há festa no céu. Agora imagina quando Daniel ganhou aquela nação. Que festa que foi no céu. Vamos ganhar. Vamos adorar. Vamos hoje, nessa hora, orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agora agradecer ao Senhor. Pedir ao Senhor que entre com as tuas mãos provedoras, vem colocando a tua graça. Vem, ó Deus, fazendo prodígio, maravilha, Senhor, neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, reveste, Senhor, a minha vida em sabedoria para ganhar almas. E quando clamar, quando abrir a minha boca, não seja para blasfemar, não seja para falar mal, mas que eu abra a minha boca e use a minha língua para profetizar cura, bênção, profetizar prosperidade na vida dos outros, profetizar que há, Senhor, condição de ser abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, entre nos lares que nesse momento não tem o pão para dar para os filhos. Entra, Senhor, nos hospitais onde tem pessoas que nem força para morrer não tem. Mas entra também nos presídios onde as pessoas estão algemadas, estão ali encarcerados. Vem, Espírito Santo, usar de compaixão para conosco. Cuida das suas ovelhas, papai querido. Lava nós com teu sangue carmesim. Traz sabedoria. Ensina nós a abraçarmos uns aos outros. Ensina nós a adorar em espírito e em verdade o seu nome. Pai, que quando clamarmos nós vemos as pessoas sentir como Paulo e Silas orou, cantou dentro daquela cela, com as costas feridas, e há um terremoto que jogou por terra tudo aquilo, abriu os presídios, abriu as portas. Abre as comportas do céu, papai, e vem, Senhor, abençoar as vidas das suas ovelhas. Vem trazer de volta a casa de oração aqueles que estão, Senhor, desiludidos, porque olhou para os doutores da lei e frustraram, afastaram do Senhor, achando alguém para ser culpado, mas que eles venham agora ser abençoados, lavados pelo teu sangue. Dá-nos, Senhor, mais uma oportunidade,
de não ter pacto, mas sim aliança com Jesus, e dai-nos, Senhor, a tua bênção. Seja nós agora abençoados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu tenho fazido assim, algumas coisas em capé, mexido, mas quando eu fico muito em pé, a perna endurece um pouco a batata da perna e dói muito. Aí à noite para dormir é problema. Mas estou aqui para adorar, glorificar. E se você precisar de uma oração e não olhar pelo que eu estou passando, mas sim pelo clamor que eu vou levantar, eu vou começar agora, daqui uns dias, que eu estou tomando muito medicamento, eu vou começar um jejum de 21 dias. Todo ano eu gosto de fazer, faço muito com a pastora Delma ali da quadrangular do João Luiz, mas esse ano eu acho que eu vou fazer só. Porque eu preciso de aquebrantar a carne e buscar mais no Senhor. Eu preciso de ganhar almas para o Senhor. Eu não sei a hora que Ele vai me levar. E o que eu vou apresentar para Ele se minha mão pode estar vazia? Eu quero tirar os diamantes, as joias preciosas da lama. Se você é um diamante que está na lama, me dá a oportunidade de orar com você e orar por você. Peça a oração. Eu vou estar orando e intercedendo. Não olhe para a circunstância do meu físico. Olha para um Deus que escuta quando eu clamo. E esse Deus é maravilhoso. E eu quero pedir à pastora Neurim para fazer mais uma oração. E nós já vamos fazer logo a da bênção apostólica, né? Pode ser? Pode. Então agora eu vou tentar levantar, porque eu também não sou de ferro para ficar só sentado com a perna para arriba, não. Faz assim com as mãos, a posição de receber. Que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, entra nos nossos corações, entra no nosso espírito, na nossa alma, no nosso físico, e nos abençoa com toda sorte de bênção, não financeira só, mas também com sabedoria, fidelidade e respeito para com o Senhor. E nos abençoa não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, está encerrado o culto.